Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje falaremos um pouco de regressão, tá? Então, recapitulando o que nós já vínhamos trabalhando, a gente falou dos delineamentos, né, o delineamento inteiramente casualizado, delineamento em blocos casualizados, delineamento em quadrado latino. Depois nós vimos o esquema de fatorial, o esquema em parcelas subdivididas. Em todos esses casos, se vocês lembrarem, os níveis dos nossos fatores eles eram qualitativos, né? Então variedades, né? Ou seja, expressavam uma qualidade, tipos de dietas, expressavam uma qualidade. E aí, depois que a gente fazia a análise de variância, detectava, então, pelo menos um nível de um fator difere dos demais, né? A gente fazia um teste de comparações de médias. Então, fazíamos um teste de Tukey, um teste Scott-Knott, certo? Porém, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho quando a gente tem um fator e esse fator, os níveis desse fator é quantitativo, é quantidade. E aí, nesse caso, então, não faz sentido a gente fazer um teste de comparação de médias. Quando a gente tem um fator aí que os níveis são quantidades, a gente vai, o que a gente faz, o que a gente chama de regressão. A gente ajusta uma função, né, que relaciona as doses, né, que relaciona, na verdade, a variável resposta em função das doses. E aí a gente acha uma dose que dá, né, que maximiza ou minimiza a variável resposta. Tá? Então, para explicar um pouco isso e fazer no Sysvar, eu peguei um exemplo aqui, né, que é esse exemplo que está na tela, para a gente poder resolver ele no Sysvar. Só uma observação, eu vou fazer isso dentro de um experimento, que é seguindo o conceito da nossa disciplina, o conteúdo da nossa disciplina. Mas eu poderia, por exemplo, às vezes nem montar experimento. Às vezes eu quero relacionar altura e peso, né, de indivíduos. Eu posso ir lá então em vários, não tem delineamento. Eu meço várias pessoas e a massa também, né, meço a massa de várias pessoas e relaciono a altura com o peso, por exemplo. Nesse caso não tem um delineamento, não foi preciso montar um experimento seguindo um delineamento. Aqui, para seguir o conteúdo da nossa disciplina, eu vou seguir nesse sentido, então, pensando, né, que a gente montou um delineamento, né, montou um experimento seguindo um dos delineamentos, só que a nossa variável ela é quantitativa. Tá? Então, olha lá. Os dados da tabela a seguir, que se referem a um experimento de adubação de milho, feito pelos engenheiros agrônomos Grau, Pinto Viegas e Eric Smith, em blocos ao acaso, permite exemplificar a aplicação da teoria. Os tratamentos constaram de adubação com as doses 0, 25, 50, 75 e 100 kg por hectare, certo? E a variável resposta medida foi a produção de milho em quilogramas por parcela. Então, olha lá, delineamento em blocos ao acaso. Se fosse indique, o procedimento vai ser o mesmo de fazer. Se eu tiver mais de um fator, né, for um experimento fatorial ou em parcelas subdivididas, a maneira vai ser parecida com o que vocês já vinham fazendo, tá? A única coisa que vai mudar é que na hora da gente pedir, né, o teste de comparação de médias, lá em vez da gente pedir o teste Tukey e Scott-Knott, o que é novo agora é que a gente vai pedir a regressão, tá bem? Então, olha lá, para esse, né, enunciado, nós temos aqui 4 blocos, certo? E os tratamentos estão aqui em cima, que são as doses, ó, 0, 25, 50, 75 e 100. Tá? Então, nós temos aí 5 doses vezes 4 blocos, nós temos esses 20 valores aqui.
Então, vou digitar esses dados no LibreOffice. Eu vou precisar de uma coluna para informar qual é o bloco, uma coluna para informar qual é a dose e uma coluna para informar qual foi a produção na parcela. Produção em quilos na parcela, certo? Então, para esses dados aqui, eu já digitei eles aqui. Uma coluna para dose, uma coluna para bloco e uma coluna para produção. Então, digitei já esses valores aqui, ó. Pessoal, importante, as doses, é importante vocês colocarem exatamente qual é a dose. Tá? Para criar essa informação, você vai usar na hora de fazer a regressão. É diferente, né, de quando você tinha lá qualidades e a gente escrevia assim, T1, T2, T3, né? E a gente entendia lá que T1 é o tratamento 1, T2 é o tratamento 2. Aqui não, aqui é importante vocês colocarem as quantidades das doses, certo? Aqui tem as quantidades, as doses 0, 25, 50, 75 e 100, né? Os blocos e os valores aqui. Esses valores eu já salvei eles em DBase para a gente poder rodar no Sysvar. Bem, com o Sysvar aberto aqui, o procedimento vai ser o mesmo que vocês já vinham fazendo no Sysvar. Então, olha lá, análise, ANAVA, abrir arquivo. Vou selecionar os dados, eu salvei com o nome de exemplo, regressão, abrir. Aquelas colunas que eu tinha lá aparecem aqui, dose, bloco e produção. Já, né, como em DBC, em blocos casualizados, coloco o fator bloco aqui, a fonte de variação bloco, né, adicionei, e agora a dose, são os meus tratamentos, no caso aqui, adicionar. Né? Fim. Tá? Se fosse, né, um fatorial, eu ia colocar os fatores, a interação. Se fosse subdividido, eu ia colocar bloco, o fator aplicado a nível de parcela, o residuar, o fator aplicado a nível de subparcela, a interação, tá certo? O mesmo procedimento que vocês já vinham fazendo. Fim. Quero encerrar o quadro? Yes. Tá? Nesse momento eu vou passar por aqui, vou fazer a primeira análise para ver se as doses são significativas ou não. Vou dar um OK aqui. Selecionar a variável que eu estou analisando, no caso é a produção, né, em quilogramas por parcela. Finalizar, não vou fazer transformação. Finalizar. E aí temos esses dados aqui. Bem, quadro da análise de variância. Então, percebemos aqui, olha lá, tinha 20 observações, grau de liberdade total 19, né? Bloco, tínhamos 4 blocos, grau de liberdade 3, doses, tínhamos 5 doses, grau de liberdade 4, tá certo? Sobrou dos 19, são 12 que fica para o resíduo aqui. Né? Mesmo procedimento, e aí o que importa para a gente são esses valores aqui, eu chamo de p-valor, né? O do bloco, maior do que 0,05, que é o alfa que a gente está adotando aqui. Então, maior do que o alfa, não rejeita a hipótese H0 e conclui que não tem diferença entre os blocos. Vou focar nas doses, p-valor menor do que o alfa, rejeita a hipótese H0 e conclui-se que pelo menos uma dose difere das demais com relação à variável resposta produção. Né? E aí, se o nosso fator fosse qualitativo, né, nós íamos voltar a pedir um teste de comparação de média de Tukey, Scott-Knott, né? A gente já poderia ter pedido lá se fosse, né? O que eu vou fazer agora é voltar e pelo fato do nosso fator ser quantitativo, em vez de eu pedir um teste de comparação de médias, eu vou pedir a regressão. Tá? Por isso que eu passei, não pedi nada, vim aqui primeiro para mostrar que tem diferença entre as doses. Agora é a parte nova, tá? Vou fechar, vou rodar de novo. Ó, análise, ANAVA, abrir arquivo, exemplo, regressão. Entro com o bloco, entro com meu fator aqui, no caso é a dose, certo? Fim, quero encerrar o quadro yes. Aqui começa a parte nova, pessoal. Quando eu clico, então, na minha fonte de variação dose, aparece aqui alguns testes, né, que a gente já vinha fazendo, Tukey, Scott-Knott, enfim, contrastes.
O novo agora é pelo fato dos níveis do meu fator, os níveis do meu tratamento ser quantidades, né? O que difere de um para o outro é quantidade do produto, eu vou selecionar regressão, tá? Vou manter, né, a 5%, que é o que a gente já vinha fazendo aqui, dou um OK. Dou um OK novamente. Perceba que agora apareceu, né, um quadro novo que está associado aos modelos de regressão. Então, aqui eu preciso falar para ele qual modelo eu quero adotar para fazer a regressão. Tá? Então, tem vários modelos aí envolvendo logaritmo, exponencial, funções trigonométricas, tá? Função raiz quadrada. A gente vai focar nas funções polinomiais. Ó. Então, tem aqui ó, função de grau 1, né? Quadrática, cúbica, grau 4, grau 5, grau 6. Primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte, pessoal, existe um limite de um grau que a gente vai, né? E a gente vai no máximo o grau, como que a gente chega, qual que é o máximo? A gente vê quantos níveis a gente teve e subtrai 2. Então, por exemplo, no nosso caso agora aqui, o nosso experimento, ó, voltando aqui embaixo, tinha 5 doses, né? 0, 25, 50, 75 e 100. 5 doses. Então, eu sempre vou no máximo 5 menos 2, que dá 3. Tá certo? Isso porque são 5 doses, o grau de liberdade dá 4. A gente chega no máximo grau 3, porque eu preciso deixar um grau de liberdade, porque a gente chama desvio da regressão, que é o que eu vou mostrar logo mais para vocês. E aí a ideia, pessoal, a gente sempre começa testando um modelo mais simples. Então, começa testando uma função de primeiro grau. Ah, ela não ajustou bem. Eu vou mostrar isso ainda, como que a gente quantifica isso, se ela não ajustou bem. Depois eu vou para uma função quadrática. Ah, não está legal ainda, né? Tem muito a ser ajustado ainda. Eu vou para uma função cúbica, certo? Então eu sigo esse passo. Então eu vou começar aqui, ó, fazendo apenas a função afim. Só selecionando aqui o x. Isso quer dizer que eu estou selecionando o modelo daquele assim, ó, ax mais b, uma função afim. Que aqui, na verdade, a gente vai chamar assim, ó, b0 mais b1x. Beta 0 mais beta 1x, tá? Que são os meus parâmetros aqui. Na verdade, esses vai sair b0 mais b1x, tá bem? Vou dar um OK. Produção, variável resposta, né? Finalizar, finalizar. O primeiro quadro é a mesma coisa que a gente já vinha fazendo, tá? Ó, essa primeira parte é a análise de variância. Chegamos à conclusão que pelo menos uma dose difere das demais. Como o fator é quantitativo, a gente vai fazer a regressão. Então, ele começa a fazer a regressão para a fonte de variação dose, tá? E aí, ó, como eu selecionei a variável x, ele está só falando que o B1 está associado à variável x. Então, aqui eu tenho a estimativa do parâmetro B0 e a estimativa do parâmetro B1. Então, é B0 mais B1x. É uma função afim, uma função do primeiro grau, certo? Essas são as estimativas dos parâmetros. Então, B0, 6,42 aproximadamente, né? E o B1, 0,04. Só que nesse momento eu não vou focar nas estimativas, né? Perceba que elas são significativas, o p-valor delas também é menor do que o zero. Só que o R2, que é o coeficiente de determinação, que é o quanto o modelo está ajustando dos dados, ele está com 56%. Né? Ele está ainda num valor considerado baixo. Tá? Quanto mais próximo de 100, melhor. Ao ponto que se você conseguir ajustar um modelo que o R2 deu 100%, quer dizer que ele está passando exatamente em cima dos valores, ele está ajustando toda a variabilidade que tem dos dados. Né? E eu vou chamar a atenção ao seguinte, para a primeira coisa que eu tenho que olhar, nem foca nessa parte, pessoal. Vem na tabela de baixo, aqui na hora que aparece soma de quadrados sequenciais tipo 1, e olha o desvio. Entendo o desvio, nesse caso, como sendo o que falta ainda para ser ajustado dos dados. E nesse caso, quando eu olho para o desvio, ele é menor do que o alfa. Ele é significativo. Então, se ele é significativo, ou seja, o que falta ser ajustado ainda é significativo. Então, quer dizer que o modelo não ajustou tanto, né? Tem muita coisa a ser ajustada ainda, basicamente é isso. Então, nesse caso, o que a gente quer é o contrário do que a gente vinha fazendo até o momento. A gente quer um p-valor maior do que o alfa para o desvio.
Quando o p-valor é maior do que alfa, está dizendo o seguinte, o desvio já não é significativo. O que o modelo não ajustou já não é mais significativo. Então, nesse caso, o desvio ele ainda é significativo. Isso quer dizer que o modelo é afim, né, a função do primeiro grau não está ajustando, mas ainda está faltando coisa a ser ajustado. O que nós vamos fazer? Voltar a pedir o modelo quadrático agora. Vou fechar essa saída. Opa, não vou salvar. Vou fazer o mesmo procedimento, a Nava, abrir arquivo, exemplo de os dados, né, que eu chamei de exemplo de regressão. Seleciono as fontes, variação, bloco e dose. Fim. Encerrar o quadro. Clico na dose novamente. Já está em regressão. Dou um OK. OK. E agora, pessoal, ó, eu vou marcar o x e o x quadrado. Com isso, eu estou dizendo para ele selecionar o modelo da forma do modelo quadrático, da forma de uma função quadrática. Se vocês lembrarem lá do cálculo, a função quadrática tinha, né, o x quadrado, mas tinha uma parte que dependia de x também. Então, aqui eu estou selecionando agora um B0 mais B1x mais B2x quadrado, modelo desse tipo, tá? Ok, então a única coisa que mudou, né, agora eu selecionei a variável quadrática, produção, finalizar, finalizar. Novamente, vamos lá, vamos entender aqui, ó. Ele solta uma parte da regressão, né, para uma variável, olha aqui, pensando naquela que a gente já tinha feito, ó, ele solta ela aqui. Lembra que o R2, que era o coeficiente de determinação, era de aproximadamente 56%. Né? Agora, com o modelo quadrático, já passou para quase 86%. Então, assim, olha lá, ó, só de você ter passado uma função afim para uma função quadrática, o R2, o coeficiente de determinação, já aumentou quase 30% aí, né? Na verdade, quase 30%. Só que quando eu olho o desvio aqui, na hora que eu vou na somas de quadrados sequenciais e olho o desvio ele ainda está menor do que o alfa, 0,05. Isso está indicando o quê? Que ainda tem muita coisa a ser ajustada, né? Que o que falta a ser ajustado, que é o que a gente está chamando de desvio aqui, desvio de regressão, em alguns materiais vocês vão encontrar, ainda é significativo. Está indicando que ainda falta coisa a ser ajustada e talvez um modelo cúbico seria interessante. E aí é o que a gente vai fazer agora aqui então, ó. Vou fechar, vou ajustar um modelo cúbico. É a mesma coisa, análise, abrir arquivo, abro o meu conjunto de dados, seleciono o bloco, seleciono a dose, fim, yes, seleciono a dose, já está em regressão, dou um OK. E agora eu seleciono ó, x, x quadrado e x ao cubo. Agora, sempre começa um termo independente B0 mais B1x mais B2x quadrado mais B3x ao cubo. Dá um OK. Seleciona a variável produção, finalizar, finalizar. Temos a saída agora, né? Vamos interpretar ela aqui. Vou só ampliar ela. Como é que eu não tinha selecionado tudo? Agora sim. Então, ó, primeiro quadro, né, indicando que tem diferença entre as doses, né, o p-valor menor do que o alfa, certo? Regressão, né? Quando eu fiz os modelos de regressão aqui, os modelos de regressão, eu fui até o cúbico, né? Então, B0 é o termo independente, B1 está associado ao x, B2 ao x quadrado, o parâmetro B3, que é a estimativa do parâmetro B3, ao x ao cubo. Então, novamente, B0 e B1, que seria o modelo, a função afim, o R2 56%, né? O modelo quadrático R2 de 85%, as estimativas dos parâmetros B0, B1 e B2 estão aqui, ó. E aí o B3 e o modelo cúbico agora, pessoal, ó, tem as estimativas dos parâmetros aqui, tá?
E aí, olha lá, o R2 já está de 98,51%. Ou seja, da variabilidade dos dados aí, ele explicou quase 99%, né, dos 100% aí. Ou seja, o modelo ajustou quase toda a variabilidade. E se a gente for, na verdade, a gente sempre começa por aqui olhando o desvio, ó, o desvio de regressão ele já não é mais significativo. Ele é maior do que o alfa. Se ele já não é mais significativo, né, quer dizer que o que falta para ser ajustado já não é mais significativo. Quer dizer que o modelo ajustou bem aos dados. Perceba que o p-valor dos parâmetros, ó, são todos menor do que o alfa, tá? Então são significativos. Quer dizer que os valores dos parâmetros diferem de zero. Né? É o que está aqui, ó. As estimativas dos parâmetros estão aqui, né? E eles diferem de zero, certo? E o p-valor deles menor do que o alfa, quer dizer que eles diferem de zero. Então, com base nessas informações aqui, ó, a gente consegue ajustar o modelo. Então, as estimativas do modelo tá aqui, ó. B0 mais B1x, então esse é o parâmetro que acompanha o x, esse é o que acompanha o x quadrado, esse é o que acompanha x ao cubo. Né? Então, agora a gente vai usar essas informações para construir o gráfico, né? Seja no Excel ou no LibreOffice Calc. É isso que a gente vai fazer. Vocês vão perceber que esses valores, essas estimativas aqui, elas já saem lá no Excel quando a gente entrar com os dados, tá? Para fazer isso lá no Excel, a gente vai precisar dessas informações que saem aqui, ó. Os valores observados, tá? Essas aqui são as médias de cada dose, pessoal. Se eu pegar o meu conjunto lá, não tem 4 observações para cada dose? Se eu tirar a média, são essas daqui, tá? Eu vou pegar essas médias e essas doses que estão aqui, ó. Dose 0, dose 25, 50, 75 e 100. Com base nesses dados aqui, eu vou fazer o meu gráfico, tá bem? Então, ó, vou abrir o LibreOffice Calc. Com o meu LibreOffice Calc aqui, deixa eu abrir um arquivo novo. E vou abrir vou colocar aqui, ó, as doses, né, e a produção. Tá? Vou pegar aqueles valores que estão lá naquela tabela que eu mostrei para vocês. Então, quer ver? Vou digitar esses valores aqui, as doses, olha lá. 0, no meu caso aqui, né, 25, 50, 75 e 100, que são as doses. E as médias que eu tenho, ó, 4,6475, né? Então, estou pegando essa daqui, ó, da dose 0, ó. Vou pegar as outras agora. 9,2550, 9,3, como é tudo zero, depois nem preciso colocar, 9,35 e 9,60 e 9,64. Com esses valores aqui agora, eu vou fazer o gráfico. Então, olha lá, seleciono tudo, certo? Venho aqui na opção de inserir gráfico, tá? Seleciono o gráfico de dispersão, esse primeiro aqui mesmo, próximo, tá? Aqui vão vir outras, né, padronização, né? Se quiser colocar título, alterar alguma outra coisa aqui, né? Aí já é a parte de gráfico, certo? Vou finalizar. Tem o gráfico de dispersão aqui, ó. Tá? Tem as doses, né? Dá para trocar também, pessoal. Aconselho, né? Essa parte aqui, às vezes, mudar, em vez de estar de 20 em 20, colocar de 25 em 25 para ficar as doses que vocês têm, né? 0, 25, 50, 75, tá certo? Tem como, né, colocar a legenda embaixo, em cima, enfim. Aí já é a parte do gráfico aqui, tá? O que eu vou chamar a atenção de vocês, ó, nós temos os gráficos de dispersão aqui, então tem as doses médias, quando foi a dose 0,
quando foi a dose 25, a dose 50, a dose 75 e a dose 100. Eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui em cima de um desses botões e aí eu vou colocar aqui, ó, inserir linha de tendência. Bem, na hora de inserir a linha de tendência, eu vou na linha polinomial e eu vou selecionar exatamente o polinômio que eu defini lá no Sysvar. Então, a gente já definiu que é um polinômio de grau 3, que é uma função cúbica. Então, tá aqui, ó, polinômio de grau 3, definir. Ele define já aqui, ó, a curva, né, o modelo ajustado aos dados. Com isso, então, pessoal, vocês vão clicar em cima dessa linha com o botão direito de novamente e colocar aqui, ó, inserir o R2, que é o coeficiente de determinação que a gente já obteve lá no Sysvar também, e a equação da linha de tendência. A equação da linha de tendência é exatamente o modelo matemático, certo? Então, se vocês olharem lá, o beta 0, ó, aqui é esse, ó, o primeiro R2, né? 0,9851. Lá no Sysvar, a gente voltar lá no Sysvar, o R2, ó, 98,51. É que aqui está em porcentagem, lá não está em porcentagem. Então, né, basta, com esse valor em porcentagem, para achar o outro é só dividir por 100. Ou a partir do valor do LibreOffice aqui. Se quiser achar o que está no Sysvar, só multiplicar por 100. E perceba que os parâmetros eles aparecem aqui, ó. Então, ó, vou começar pelo beta 0, que é o termo independente. Olha lá, 4,70939 por aí vai. No Sysvar, aqui, 4,7093. O beta 1 é o que acompanha o X, 0,2766. Se nós observarmos aqui, ó, 0,2766 é o que acompanha o X. Aqui na saída, ó, ele sai com várias casas decimais. Dá para depois vocês ajustarem isso, se quiserem trabalhar com menos casas decimais, com 2, com 3, com 4, enfim. Aqui tem, né, o parâmetro que acompanha o x quadrado, 0,0048. Se a gente olhar aqui no Sysvar, na saída do Sysvar, né? Opa, é negativo, então deixa eu só conferir ali, ó. É menos, aqui, ó, menos 0,004828. No Sysvar, menos 0,004828, certo? E o termo B3, né, que acompanha o x ao cubo, aqui, ó, 0,000026. Né? Lá na saída do LibreOffice Calc, sai esse valor, ó, 2,56, só que aqui no final ele coloca em notação científica, então tá vezes 10 a menos 5. Se quiser tirar de notação científica, fica igual do outro lado, tá certo? Pessoal, essa é a parte, né, da como que analisa aí, né, quando nós temos um fator cujos níveis desse fator é quantitativo e não qualitativo, como nós vínhamos fazendo, tá? Mesmo procedimento, tá? Caso seja em DIC, caso seja em quadrado latino, caso seja em fatorial, a interação deu significativa, tem que fazer desdobramento, né? Ou em parcelas subdivididas, se a interação for significativa, tem que fazer desdobramento. O procedimento é o mesmo. O que muda é que na hora de você pedir, em vez de você pedir um teste de comparações de médias, você pede a regressão, tá certo? E aí, né, pessoal, linkando com a disciplina de cálculo, por exemplo, se você ajustou a função, a gente lá no cálculo aprendeu um monte de coisa sabendo interpretar a função. Então, a partir dessa função, nessas doses, dá para a gente achar o ponto de máximo, né? E aí, o ponto de máximo seria o quê? Qual é a dose? Né? Valor máximo, qual que é a produção máxima? Então, dá para linkar com a disciplina de cálculo e fazer o estudo dessa função. Tá joia? Até mais, pessoal!